O painel desta manhã fala sobre política institucional de consenso no âmbito da administração pública federal, centrais de negociação, Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, conciliação com o INSS. Convidamos para moderar este painel Luciana Freire, membro do Conselho Administrativo da Câmara Ciesp-Fiesp e diretora executiva jurídica da Fiesp. Convidamos como painelistas Clara Raquel Barros Nitão, Procuradora Nacional da União de Negociação e advogada da União. Convidamos também José Roberto da Cunha, diretor da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal. Também fará parte desse painel Leonardo Monteiro Chechel, procurador federal, gestor da equipe de segurados especiais e pela PUC de São Paulo, professor da Universidade de Taubaté. Convidamos também Luiz Carlos de Freitas, coordenador-geral da Consultoria Jurídica da União em São Paulo. Passamos à coordenação dos trabalhos, à mediadora do painel, Luciana Freire. Bom dia a todos. É um grande prazer e uma grande honra aqui estar mediando o primeiro painel com tantos especialistas. Agradeço a nossa Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem de São Paulo, a Câmara Ciesp-Fiesp. Obrigada pelo convite, a doutora Rita, a quem eu agradeço também essa honra. Como já foi colocado aqui no primeiro painel, as nossas casas, Ciesp e Fiesp, têm sido incentivadoras de políticas consensuais, de soluções alternativas de conflito, né? A nossa Câmara é uma das pioneiras do Brasil, há muito tempo atuando nesses setores, para que a gente possa agilizar, né, e diminuir os litígios que possam haver na sociedade. No nosso caso, a nossa atuação é privada, mas incentivamos que a administração pública também participe dessa mobilização, e aqui é um grande resultado, é uma grande prova de que a administração pública tem perseguido isso também, como a iniciativa privada. Então, como foi dito, só temos a ganhar. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade com esse tipo, né, de solução de conflito, e no caso aqui focando na mediação. Temos aqui grandes especialistas do poder público que são um orgulho para nós, da iniciativa privada, contribuintes que pagamos nossos impostos. É um orgulho ver a competência, né, que está dentro do poder público. A gente ouve muito aqui, principalmente da nossa base, né, das micro e pequenas empresas, 98% da nossa base é de pequenas empresas. A gente ouve muito que o serviço público não funciona, que há problemas em obter alvará, que há problemas em fazer parceria público-privada, que há uma dificuldade, mas isso não se deve às pessoas que estão dentro do poder público, que vocês vão ver aqui que são de alta competência e qualificação. Isso se deve à burocracia, isso se deve ao tamanho do Estado, e são outras questões que impedem que a administração pública seja mais ágil e eficiente. Mas, no caso aqui, vocês vão verificar que com esses talentos dentro do poder público, nós podemos aí ter bons resultados na mediação, conciliação e arbitragem, né? A primeira, hoje, a ser expositora é a doutora Clara Raquel Barros Nitão, que é advogada da União e procuradora nacional da União. É graduada em filosofia pela Universidade Federal de Brasília, pós-graduada em ordem jurídica e Ministério Público e mestranda em administração pública pela FGV. Quando nós estamos no primeiro painel aqui, a gente consegue seguir o protocolo e ler esses currículos maravilhosos. No último painel, a gente só fala nome e sobrenome, porque já está no final do dia. Como eu tenho a prerrogativa do primeiro painel, farei questão de resumir aqui, mas de ler o currículo dos nossos painelistas, né? O doutor José Roberto de Cunha Peixoto é advogado da União também, especialista em direito constitucional e negociação. Já atuou também dentro do judiciário como assessor de ministro, né, do STJ, então tem uma visão aí que pode trazer múltiplos horários, né? E hoje é o diretor da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal,
né, a CGCAF e a CGU-AGU. Então, teremos também o diretor da Câmara aqui para fazer um contraponto com a nossa diretora da Câmara aqui de São Paulo. O doutor Leonardo Monteiro Xerel, doutor Leonardo é procurador-geral, gestor da equipe de segurados especiais, especialista em Direito Público e Economia e em Regulação Pública pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e mestre em Direito pela PUC São Paulo, onde também é professor. Por último, mas ainda de muita relevância, é o nosso consultor jurídico, né, que coordena aí e vai nos dar como tem sido feito dentro da consultoria jurídica o fomento às soluções de conflito, que é o doutor Luiz Carlos de Freitas, consultor jurídico da União no Estado de São Paulo, exerceu anteriormente o cargo também de procurador-geral da União na Terceira Região, especialista em Direito Administrativo e Direito Processual e Advocacia Pública, e também pela PUC São Paulo, está na Escola Superior da Advocacia Geral da União. Então, pelos nossos mini CVs aqui, nós já vimos que podemos aqui aprender muito nessa manhã. Passo a palavra à doutora Clara, conforme aqui o programa. Fica à vontade, doutora, e muito obrigada por nos brindar aqui hoje. Bom dia a todos. Muito obrigada, Luciana. Eu quero cumprimentar inicialmente os componentes da mesa, a nossa diretora jurídica da Fiesp, a doutora Luciana Freire, o doutor Luiz Carlos, que atualmente está na consultoria jurídica da União em São Paulo, mas que é parceiro de longa data da negociação na Procuradoria-Geral da União. Enquanto ele esteve à frente da PRU 3, enfrentamos juntos diversos obstáculos para conseguir erguer a estrutura que nós temos hoje. O doutor Leonardo Chechel, procurador federal, que eu tenho o prazer de conhecer no dia de hoje, mas que já soube do seu trabalho à frente das negociações dos processos que envolvem o INSS, soube que está sendo muito exitoso. E o doutor José Roberto, né, que atualmente está na Consultoria Geral da União, na Câmara de Conciliação, mas que durante muito tempo atuou na Procuradoria Geral da União também, então também ajudou a construir tudo que nós temos hoje. E eu não poderia também deixar de agradecer a doutora Rita, que é incansável na construção e idealização desses projetos que são capazes de promover o diálogo entre a advocacia pública e os demais atores sociais, principalmente a advocacia privada, a academia e o Poder Judiciário. Então, muito obrigada, Rita. Deixa eu só ver se eu sei passar os slides. Você sabe como que é essa setinha? Essa aqui? Ali em cima tem, ali também. Seria bom que eu conseguisse passar, mas eu posso começar. Está travado. Mas eu vou começar falando e aí depois a gente... Mas como que você conseguiu? Deixa eu... Não tá. Ela levou. Mas aí toda hora vai ficar tendo isso? Não, acho que agora já... Deixa eu saber. Não, talvez só quando você foi lá perto, por isso que funcionou. Lá, nem para a porta, nem pra dentro. Quando ela sair para lá perto, funcionou. Ainda bem que não é de direito digital, né? Eu ia passar uma vergonha. Então, voltando, retomando, é muito gratificante estar aqui na data de hoje para falar sobre um tema que está em processo de construção. Porque na última década,
muito se falou sobre consensualidade, mas a atuação efetiva na resolução de conflitos, na resolução consensual desses conflitos, como uma rotina da advocacia pública, é extremamente novo, é algo que ainda está em fase de sedimentação, porque toda a estrutura da advocacia pública, ela sempre privilegiou o contencioso adversarial. Então, o conceito de eficiência, o conceito de interesse público, como foi colocado aqui na mesa de abertura, ele sempre esteve embasado na postergação do processo de forma indiscriminada. E o processo de trabalho foi construído para garantir essa eficiência, ou seja, para postergar o trânsito em julgado daquele processo. Então, a forma que o processo ele chega do judiciário, vai para a procuradoria, a forma que as demandas são distribuídas dentro da procuradoria, o distanciamento das partes, né, que só se comunicam nos autos, o distanciamento, inclusive, dentro da própria administração pública, que só se comunica por ofício, tudo isso faz parte dessa construção do processo adversarial. Então, nós estamos num momento de ressignificação, né? O que é eficiência? O que é o interesse público na condução dos processos judiciais? Aquela administração que de nós, quando entramos na carreira da Advocacia Geral da União, aquela administração que buscava unicamente impor o seu entendimento, ela começa a caminhar para uma administração que busca o diálogo, que tenta construir soluções autocompositivas. E a Procuradoria-Geral da União é o órgão da AGU que representa a União em juízo. Em 2009, ou seja, a AGU ela é criada na Constituição, a Lei Complementar 73 é de 93, e aí em 2009, 16 anos depois, a PGU desperta para a necessidade de mudança no tratamento dos processos judiciais e começa a transformar sua estrutura pensando na consensualidade, pensando na composição dos conflitos. Então, a PGU, ainda em 2009, ela começa a vislumbrar que a solução desses conflitos não deveria sempre depender do Poder Judiciário. E, em 2009, ela edita uma ordem de serviço que orienta a formalização dos acordos. Em 2012, ela começa a formalizar acordos em processos de massa, por meio das centrais de negociação. Mas eram processos em que não existia mais uma indefinição jurídica patente, o que torna a análise do acordo muito mais simples, porque o mérito ali ele já foi pacificado, o que se restou de discussão são cálculos, é algo que é fácil de você compor, é mais simples para você compor. Mas mesmo assim, os advogados que analisavam esses processos, eles não tinham dedicação exclusiva, então eles tinham que pensar na resolução consensual e ainda cumprir o prazo judicial. E quem trabalha com prazo judicial sabe, primeiro você cumpre o prazo, depois você pensa se é possível algum acordo. Então, o acordo sempre ficava em segundo plano. E aí, diante dessas dificuldades, mesmo nessas dificuldades, a PGU sabia, ela identificava que os resultados dos acordos eram bons, eram positivos. Então, começa a se desenvolver uma consciência de que a gente precisava ter uma equipe para analisar os processos sobre o viés da consensualidade. Mas esse projeto da equipe exclusiva para negociar os processos, ele só se concretiza em 2021. Ou seja, 12 anos depois da primeira orientação sobre como formalizar os acordos. E a PGU, ele é o primeiro, acredito que o único órgão da AGU até o momento que conseguiu formar uma equipe de âmbito nacional, dentro do contencioso, para analisar a possibilidade de negociação em todas as matérias que envolvem débito da União, para fazer propostas e para resolver os processos. Eu descobri essa semana, né, a iniciativa aqui da Terceira Região, mas eu acho que ainda é mais em âmbito local, nos casos de INSS, assim, esse âmbito, você conseguir dar amplitude para o âmbito nacional exige um esforço muito grande, gradual, e vocês viram que foi todo um processo que levou mais de uma década. E eu sei também que tanto as procuradorias dos estados e dos municípios também não conseguem ainda ter uma equipe exclusiva. Muitos já construíram câmaras de mediação, mas os advogados que representam os órgãos públicos nessas câmaras, eles também atuam no contencioso adversarial.
Mas uma equipe de advogados voltada para a negociação é um investimento que toda procuradoria deveria fazer. E que em curto espaço de tempo, ela vai começar a colher os frutos. Porque você negocia aqui, em algum outro lugar a demanda litigiosa, ela está sendo reduzida. Então você começa a perceber que isso dá bons resultados. E esses dias, eu acho até que a pessoa se assustou um pouco, porque ela me encontrou em um evento e ela, muito animada, falando sobre negociação, sobre conciliação, falando do trabalho da PGU, elogiando, dizendo que estava estudando sobre isso. E eu sorrindo, conversando, mas aí ela cometeu um equívoco grande. Ela disse o seguinte: o problema é que a Procuradoria não tem estrutura para montar uma equipe de negociação. Aí eu acho que meu semblante na hora fechou, porque eu perguntei, mas você funciona? Funciona. Você cumpre os prazos. Então o problema é de alocação de força de trabalho. Qual o propósito que a Procuradoria quer no tratamento dos processos? A estrutura ideal, ela nunca vai existir. Aliás, ela pode até existir, mas dificilmente ela vai existir nos dias de hoje. Essa estrutura que a gente idealiza como uma perfeita. Então, em 2023, a Procuradoria-Geral da União, ela deu mais um passo na política de consensualidade quando ela cria a Procuradoria Nacional da União de Negociação. E aí ela consegue alçar a negociação ao mesmo patamar das procuradorias contenciosas, de serviço público, de políticas públicas, trabalhista, de patrimônio. E até o momento, em 2023, a Procuradoria-Geral da União como um todo, ela já perdeu 35 advogados. Perdeu porque eles foram trabalhar no consultivo, porque eles foram para a Esplanada, foram para outros órgãos da AGU. Então, se a PGU quisesse usar a falta de estrutura como desculpa para encerrar com a consensualidade, ela teria o argumento perfeito. Perdi 35 advogados, isso é um número. O último concurso de ingresso na advocacia da União foi em 2017. Então, a gente só perdeu, gente, esse tempo. Então, a gente não pode utilizar a falta de estrutura como essa desculpa. Ah, eu não negocio porque eu não tenho estrutura. Não, é porque a forma que você estruturou o seu fluxo de trabalho não te permite alocar a força de trabalho para negociação. Então, essa evolução da PGU, essa postura, mostra que ela está atenta. Mas é importante ressaltar que isso não significa que a União vai resolver todos os processos por meio do acordo. Significa que nós vamos analisar os casos, que vamos oportunizar aos cidadãos e às empresas que o caso concreto seja estudado por uma equipe cujo objetivo primordial é encontrar uma solução para o processo. E nesse ponto eu destaco que o não ao acordo, ele é tão importante quanto o sim. Porque o grande diferencial é a oportunidade de ter o seu processo analisado. E essa oportunidade, ela passa pela mudança na estruturação do fluxo de trabalho. Como é que a gente faz o processo chegar até a Procuradoria de Negociação? Como é que eles chegam até as coordenações de negociação? Porque, como nós falamos, essa estrutura foi construída do judiciário para as coordenações contenciosas, e nós temos dificuldade de fazer com que o processo chegue até a negociação, principalmente quando não existe um direcionamento prévio de que aquela matéria deve ser objeto de acordo. Porque, assim, quando a gente pacifica que aquela matéria é objeto de acordo, é mais fácil, o robô identifica o tema e aí ele distribui. Mas e as outras matérias? Em que momento ele vai passar para que o advogado possa analisar, possa voltar a olhar para a consensualidade, não só para o recurso, para a contestação, para esse cotidiano que a gente construiu durante as 3 últimas décadas? Então, essa é uma primeira barreira que a administração ela precisa superar. Mas a superação dessa barreira ela está intrinsecamente relacionada com outra dificuldade que a consensualidade na administração pública enfrenta, que é a construção do diálogo dentro da própria administração. Nós precisamos delimitar muito bem o que é uma transação. Repetir quantas vezes for necessário que, quando a União formaliza um acordo, ela não está reconhecendo o pedido. Ela está transacionando no caso concreto. O Código de Processo Civil trata da transação e do reconhecimento do pedido como institutos distintos no artigo 487. E nós precisamos repetir isso porque
parece haver uma falta de compreensão dentro da própria administração pública quanto a esse ponto. Então, quando transacionamos, nós não estamos transacionando o interesse público, nós estamos negociando, estamos construindo, junto com o particular ou com outro ente, a melhor forma de atingir esse interesse público. Isso o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto falava há 2 décadas atrás. Mas essa compreensão ainda não foi internalizada, nem dentro da própria administração, nem dentro do judiciário. E aqui eu trago um exemplo para vocês de como a gente precisa intensificar esse diálogo entre os atores do processo. Em março, nós fomos surpreendidos com essa decisão de indeferimento da homologação de um acordo simples que tratava de pensão por morte de filha maior totalmente incapaz. E o indeferimento foi com base no artigo 841 do Código Civil, que diz que só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. A União entrou com agravo interno e há algumas semanas nós fomos novamente surpreendidos pelo posicionamento, por unanimidade da turma, pela manutenção da decisão de indeferimento, que reforça que o artigo é expresso no sentido que somente quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Logo, tendo em vista que o presente acordo trata de dinheiro público, descabe falar em homologação do acordo. Então, eu trago esse exemplo não como uma crítica. Na verdade, o exemplo trazido nesse ambiente acadêmico é para reforçar, reafirmar essa necessidade de diálogo entre os atores do processo. A gente precisa conversar. Então, essa interlocução, né, visa permitir que a gente consiga construir metas de consensualidade que sejam convergentes. Porque, em regra, todo mundo quer apresentar número de conciliação. Todo mundo quer apresentar número sobre acordo. Mas, muitas vezes, cada ator constrói meta própria, que acaba sendo divergente. Aí você pergunta, mas como divergente? Tudo termina no acordo. Mas não. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o judiciário ele cria uma meta de acordos em audiência de conciliação. Para os processos que envolvem a União, isso é extremamente contraproducente, porque a União ela precisa de prazo, ela precisa oficiar os órgãos, às vezes ela precisa vencer aquelas barreiras internas que a gente já mencionou, precisa pedir cálculo, às vezes precisa construir vários cenários que atestem a economicidade da resolução do processo naquele momento, e até a audiência a gente não consegue fazer isso. Então, quando a gente constrói uma ponte, quando a gente constrói pontes com o judiciário, e isso acontece, a gente já conseguiu construir esse procedimento em vários locais. Então, antes de citar a União, o judiciário abre prazo para a coordenação de negociação avaliar se é possível o acordo. Aí a gente tem um ambiente de trabalho. E quando o judiciário percebe que a União está apresentando propostas razoáveis e não está usando apenas esse prazo para protelar o processo, aí tudo se transforma. O cenário de colaboração ele se abre e o resultado é positivo. Eu trago aqui os números, assim, a título elucidativo do trabalho, né, da PGU na negociação dos processos. Então, até 22 de outubro, que esses processos são os processos efetivamente homologados, os acordos efetivamente homologados, e esses acordos não tratam só de demanda de massa, não tratam só de demandas repetitivas. Muito pelo contrário, nós temos mais processos singulares aqui do que demandas oriundas de planos nacionais de negociação. Por isso que os valores são tão altos. Nós temos mais de 37 mil acordos, com uma economia total de mais de 42 bilhões de reais, e para resolver e encerrar esses processos, a União incluiu no pagamento como precatório ou RPV mais de 7 bilhões de reais. Então, essa atuação eficiente da Procuradoria-Geral da União, ela protege o erário ao mesmo tempo que ela atende o jurisdicionado, porque ela encerra o processo. Mas também vislumbro que nós atingimos uma dimensão social da eficiência, que ela vem demonstrada pela satisfação do cidadão, pelos interesses da parte na formalização do acordo. Hoje, na primeira região, nós temos uma fila de espera para análise de processos coletivos. E essa fila, lógico, a estrutura não é perfeita, então o processo que os escritórios pediram para ser analisados em maio
vão ser analisados agora em novembro, ou seja, esperaram 6 meses. Mas eles esperam, porque eles sabem que se for esperar uma decisão definitiva, eles vão esperar 10 anos. Então, essa satisfação, esse interesse das partes na formalização do acordo, para mim, é uma consequência, mostra que a nossa atuação ela é eficiente. Outro ponto, a colaboração no curso do processo. Isso é importantíssimo, porque dentro do ambiente da consensualidade, as partes naturalmente atuam de forma colaborativa. Então, às vezes, o colega até se impressiona, porque ele faz assim, nossa, o escritório apontou aqui um cálculo que a gente apresentou errado. Então, a gente faz um acordo, apresenta um cálculo a mais, e a outra parte aponta, olha, aqui houve um equívoco, vocês... E olha que um 0 a mais, ao invés de 200 mil, você vai pagar 2 milhões. Então, existe essa colaboração natural, porque a gente quer continuar na parceria. E isso raramente você vê nesse contencioso adversarial. Além disso, a gente também observa o crescimento da confiança do Poder Judiciário na forma de atuação da PGU. E certo dia, também conversando com uma colega da equipe que tinha começado a trabalhar na negociação há pouco tempo, ela dizia que estava muito satisfeita, porque ela tinha encontrado um lugar na AGU que ela conseguia resolver os processos. Porque o processo encerra, de fato, a próxima intimação depois, às vezes dá uns problemas, mas na próxima intimação, geralmente, que você vai receber é a concordância do precatório ao RPV. Mas a fala dela me fez refletir sobre o papel do advogado público em resolver os problemas, para resolver os problemas, né? Porque quando a demanda chega para nós, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como resolvê-la. Como é que eu posso trazer uma solução definitiva para esse caso? E esse pensamento, ele precisa permear não só a advocacia pública que atua no contencioso, mas também no consultivo, para que se evitar que os litígios surjam, ou que se resolvam antes da judicialização. Então, nós não podemos depender do Poder Judiciário para dizer o que é certo e o que é errado, todas as vezes, enquanto a sociedade ela espera por uma resposta. O Estado ele precisa despertar para a sua capacidade de construir soluções juridicamente viáveis e econômicas. E para que a gente consiga essa transformação, as instituições precisam conferir segurança jurídica ao advogado público, aquele advogado que se dispôs a analisar o caso concreto e a construir uma solução embasada naquele cenário, daquele momento processual, com os elementos que ele tem disponível. Porque é muito fácil, depois de 10 anos, você dizer assim, olha, essa decisão foi equivocada. Sim, mas você não sabia que a consequência seria essa, ou que o desenrolar da situação seria diferente. Você trabalhou diante de um cenário que você tinha naquele momento. E aí é onde a gente ainda tem essa insegurança. Para elaborar minha dissertação, que por sinal eu defendo hoje, à noite, eu entrevistei 20 advogados da União que trabalham com negociação em processos dentro da Procuradoria-Geral. E uma das dificuldades que eles relatam é que eles não se sentem seguros para construir um acordo em cenário de indefinição jurídica. Então, a pergunta é como conferir segurança ao advogado público para propor acordos em cenários de indefinição jurídica? Porque os números já mostram que quando a matéria está pacificada ou já existe algum precedente indicativo, é tudo simples, os acordos eles fluem. Mas e no cenário de indefinição, que a natureza da negociação é essa, você negocia quando existe uma indefinição. Como que dá? Como tem tempo? Já estou terminando. Então, a gente precisa trazer essa segurança para o advogado. E hoje a gente tem a LINDB, né? Mas existem outros normativos que mitigam a questão da responsabilidade do advogado. Então, a gente precisa trabalhar ainda nessa construção, né? A gente tem que ratificar essa possibilidade que a União tem de analisar um caso concreto e, se houver mudança das circunstâncias jurídicas e econômicas, ela não tem obrigação de continuar propondo os acordos. Não significa que a União fez acordo em um determinado momento sobre uma matéria, ela vai ter que fazer acordo em todos os processos, indiscriminadamente. A gente tem que analisar as circunstâncias, a gente tem que analisar o tribunal,
qual é o momento processual. Os processos não são todos iguais, independente do bem da vida que está sendo pedido. Ser o mesmo, o curso processual pode ter sido diferente. E isso pode levar a uma consequência ou uma autocomposição também diferenciada. Porque a frase que o pessoal que é contra os acordos mais gosta de ouvir é a seguinte: se a União fizer acordo em uma matéria, ela terá que fazer acordo em todos os processos que envolvem essa matéria. Aí eles fazem uma conta estratosférica que é capaz de quebrar o país e respondem: então a gente não faz acordo com ninguém, vamos esperar. É isso que se quer. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aborda essa isonomia dentro do processo negocial. Mas isso é um tema para outro debate. Só queria, para terminar, dizer que a PGU ela é atenta a essa necessidade de segurança, então a gente tem uma portaria, né, a portaria 11 de 2020, mas os colegas consideram que ela não é suficiente para esse cenário de incerteza, e dentro dessa portaria se exige que se percorram diversas etapas na análise de um acordo, então você tem que analisar a probabilidade de êxito das teses das partes, ou seja, tudo que foi colocado ali no processo, a gente tem que analisar a viabilidade jurídica do acordo e a economicidade também, ou seja, o acordo tem que demonstrar que é econômico para o erário, mas essa economicidade também pode ter um aspecto qualitativo, que é quando o Ministério atesta que existe um interesse social na resolução dessa demanda. Então, existem também os planos de negociação, em que essas etapas elas já foram analisadas, então o advogado ele analisa o caso concreto, e se o caso concreto se moldar o plano, ele tem o dever de propor acordo, mas ele não precisa justificar mais, né? A existência do plano, ele não desincumbe o advogado de analisar o caso concreto, mas depois da análise, se for o caso de proposta de acordo, ele não precisa fazer um parecer justificando o acordo. E esse ponto tem um debate interessante, porque o acordo precisa ser justificado. A contestação e o recurso, não. Então, isso reforça a ideia de que o litígio é o caminho natural. Então, a gente tem esses 27 planos, e para finalizar, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que a gente ainda tem muito para evoluir. Temos muito para aprimorar, para dar segurança ao advogado público que aceita esse desafio de pensar em soluções autocompositivas. Mas nós estamos aqui, nós começamos a agir. Deixamos de ser só teóricos da negociação e da consensualidade para sermos práticos. E o que a Procuradoria Nacional da União de Negociação puder fazer para auxiliar nessa construção, na construção desse caminho, nós vamos fazer. Então, muito obrigada e um bom trabalho a todos. Doutora Clara, parabéns pela sua atuação, dá para ver a sua paixão pelo tema, e com essa vozinha suave, esse sotaque gostoso, a gente ficaria o dia todo, mas nós temos aqui uma pessoa atenta com o cartão vermelho, viu, doutor José Roberto? Ela está ali, então são 20 minutos cada um, eu não disse isso no início, para a gente organizar os trabalhos, mas passo a palavra ao senhor para nos contar como tem sido a atuação da Câmara de Mediação e Conciliação na administração pública. Doutora Luciana, muito obrigado pelas palavras iniciais. Parabéns, doutora Clara, pela palestra. Fico feliz e orgulhoso de ver que aquilo que a gente inaugurou lá em 2011, na verdade, com a Central de Negociações, evoluiu e hoje quer buscar muito mais, alçar novos voos. Eu fico muito feliz com isso. Cadê o passador? E essas indagações sobre, né, como é que a gente se comporta, né? Como é que a gente supera o que é certo, né? Como é que a gente trabalha com o incerto e com o risco. Eu vou tentar abordar um pouquinho com vocês, até porque o papel de mediação é muito diferente do papel de negociação, né? O papel de negociação faz parte de um compromisso que a parte tem com a solução do conflito e o mediador não tem. O mediador não toma decisão pelas partes. O mediador ele vai buscar induzir a cooperação. É claro que existem mecanismos, existem técnicas, né? E existe muita ciência por trás disso. Eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem como é que a gente tenta induzir essas práticas de comportamento.
A SECAF, né, a lei de regência dela hoje é a Lei 13.140, é o capítulo 2, que trata da autocomposição. Não é uma regência só da Câmara, né, até porque ela não menciona a Câmara, ela menciona a possibilidade de Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, mas ela não é a única fonte, né? A gente está aqui ouvindo a doutora Clara falar, né, de uma área de negociação. E nós estamos falando, sim, de um sistema multiportas, né, que deve ser tratado assim. Não é, quando se fala em conciliação, a gente não pode pensar só em Câmara, né? Até porque uma Câmara de mediação ela não tem capacidade de gerenciar essa multiplicidade e replicação de temáticas de repetição. A não ser com muita gestão, né? O doutor Leonardo vai falar muito sobre isso depois. É interessante porque os perfis né, de atuação são bem diferentes. Mas a SECAF, ela lida, sim, né, com os conflitos entre órgãos e entidades da administração. Foi falado na abertura, né, sobre essa modelagem, mas desde 2015, não é que era proibido, né, particular buscar uma conciliação com a administração pública, só não era institucionalizado, né? E hoje a gente tem isso institucionalizado desde 2015, com o CPC e com a Lei da Mediação, e desde 2019 a SECAF já abriu as portas para o particular, e o particular tem procurado a SECAF com muito mais frequência, eu diria nos últimos 4, 5 anos, do que anteriormente. Mas a mediação não é entre órgãos, né, da administração, entidades, ou entre empresas. Ela é entre pessoas, né? A SECAF ela não pratica mediação, assessoramento negocial não é de entidades, né? Cada entidade tem uma pessoa atrás ou na frente daquela entidade representando, né, esse órgão, essa entidade. E nesse contexto, né, como é que ele participa de uma mediação na SECAF? Como é que ele vem para a mesa? O gestor público, quando ele é convidado para uma mediação, né, a primeira coisa que ele pensa, e aí, né, como é que eu me comporto? Como é que eu me preparo para uma negociação? Né? Quais são os riscos? A gente ouve muito isso, até hoje, especialmente em alguns setores, né? A gente tem tido muito essa dificuldade de trazer essas partes para a mesa. Questões ambientais, indígenas, são os grandes gargalos que a gente tem, né? Qual é o receio? As pessoas acham que uma mediação é igual a um processo judicial. Chegou lá no final, vai ter uma decisão, né? E ele vai ter que submeter e ele quer saber se é isso mesmo, né? E aí a primeira pergunta, preciso de um advogado? Né? Uma das primeiras perguntas. Sim, né? É recomendável sempre, né? Aí vem o advogado, né? Ele convida um advogado, e a maioria dos advogados hoje, né, que é muito trabalhada para o litígio, tem as mesmas perguntas, né? Como é que eu me comporto? Como é que eu me preparo? Como é que eu assessoro o meu cliente? Né? Eu posso fazer concessões? A doutora Clara falou aqui, né? Eu posso fazer concessões? Eu posso abrir mão de teses jurídicas? Esse é um conflito, é um paradoxo que todo advogado sente quando, especialmente o público, quando vem para a mesa de negociação. E aí a gente vai trabalhar. Bom, tem a boa notícia, né? A boa notícia é que existe ciência para isso, né? Existem técnicas também. E a ciência que eu percebi que mais se encaixa com o que a gente tem de necessidade para tentar entender como é que é o comportamento desses agentes. Eu vou chamar de agentes econômicos, porque, né, todo agente que toma decisão é um agente econômico. Muito embora ele trate de questões ambientais, indígenas ou de outra maneira, ele está nessa posição fazendo trocas, né? E as trocas entre agentes é um fenômeno da microeconomia, que é observado pela análise econômica do direito. E aí, com base nesses pressupostos da análise econômica do direito, a gente pode tentar compreender como é que a gente lida com esses incentivos normativos. A gente tem uma norma constitucional, né, que é a básica, né, do nosso país, que garante o acesso ao judiciário. Mas a pergunta é, ela é obrigatória? As pessoas não se perguntam isso, né?
ela representa obrigatoriedade. Eu tenho que necessariamente buscar uma solução de um conflito pelo meio do judiciário? A maioria dos agentes públicos responde que sim, porque é o caminho mais fácil. Ele busca essa terceirização, porque para ele é muito mais fácil cumprir uma sentença do que se autogerir e gerir o próprio conflito. Então, ele vai buscar essa situação como uma forma de proteção individual. Mais fácil, né? E aí a gente tem os incentivos normativos institucionais que levam todo aquele que entra em conflito com alguém ao judiciário. Porque na faculdade a gente aprende o processo civil, o processo penal, o processo trabalhista, o processo eleitoral, justiça militar, né? Todos esses processos, eles fazem parte do componente dos cursos de direito. Mas e os modos autocompositivos, cara pálida? Cadê? Né? São muito poucos os incentivos. O que a gente tem em 35 anos de Constituição, né, com esses incentivos constitucionais? Também na abertura se falou sobre isso, né? A primeira fala foi sobre esse ponto. Eu estava olhando ontem, o Justiça em Números de 2022, a gente fechou com 81 milhões de processos em curso. Será que é isso que a gente queria para o nosso país? Será que esse é o incentivo correto que a gente queria para o país? Será que o formato de custas no Brasil não é um dos culpados também? Será que não é muito barato litigar? A gente tem aquele paradoxo permanente, né? Será que a gente tem que garantir a parcela mais pobre da população não tem acesso, por isso tem a defensoria. Mas eu acho que faltam os mecanismos adequados. Eu acho que está faltando repensar essa modelagem constitucional, essa modelagem institucional, porque o que a gente tem hoje é que, como o custo do litígio é muito baixo, os níveis de eficiência se perdem no meio do caminho, né? A gente tem... será que o que a gente tem hoje, institucionalizado, busca o melhor bem-estar social? Será que é isso que a gente está conseguindo entregar para a sociedade? Será que essa é uma arquitetura de escolhas que a gente... Aí, usando um pouquinho da economia comportamental, né, do Thaler, do Daniel Kahneman, que são prêmios Nobel de economia, será que a gente não... Com isso, a gente não está fomentando uma arquitetura de escolhas que induz todos nós a buscar o judiciário como forma única de solução, ou a forma prioritária? E aí a gente tem outros autores de economia que falam sobre isso, né? O Gerrit Hardin, em 68, ele falava já da tragédia dos comuns, né? O sobreuso, né, dos bens comuns, que são escassos na sociedade, eles geram a uma tragédia, que é a perda desses bens de uso comum. Eles se esgotam, né? E aí o professor Ivo Gico Júnior, ele aborda essa questão da sobreutilização do bem comum, fazendo uma analogia com o Poder Judiciário. Será que a gente não está gerando uma tragédia do comum do Poder Judiciário? Ou será que já não gerou? Né? Será que esse bem comum que tem capacidade limitada, a gente tem juízes aqui e eles sabem disso, sofrem com isso todos os dias, sofrem de ter que lidar com altos índices de repetição. Será que a gente já não chegou nesse momento de tragédia? Talvez fosse mais interessante se realmente cada um de nós se abstivesse de usar a justiça para resolver seus conflitos. E aí seria uma estratégia, teoria dos jogos. Mas será que, se eu me abstiver de usar a justiça para resolver um conflito, será que a outra parte vai fazer isso? Normalmente, os custos marginais, eles são externalizados. Vale dizer, o custo de manutenção do sistema de justiça, ele é pago por todos nós, um bem de uso comum. Mas o benefício de quem usa essa estratégia é individual, é internalizado. Então, eu fico com o benefício, eu uso o judiciário, todo mundo paga, né? Então, eu percebo que a gente está com um momento de repensar esses nossos incentivos e, na minha opinião, os incentivos são distorcidos.
O agente público, quando vem para a mesa, ele morre de medo porque tem um órgão de controle que está ali na frente e que vai rever tudo que ele fizer, né? Então, a gente tem esse paradoxo entre a busca de uma eficiência, de uma qualidade no gasto público, mas a gente tem, por outro lado, o órgão de controle que é muito mais estruturado do que aquele agente que vai tomar... O tomador de decisão, ele não tem uma estrutura adequada de quadro de carreira, de quadro de apoio, de capacitação, né? Ele não tem acesso à capacitação, mas os órgãos de controle têm, e muito. O Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas, eles têm lá setores de todas as espécies de temáticas humanas possíveis e imagináveis. Tem engenheiro, tem médico, tem dentista, tem tudo lá, para dar pitaco e opinar, né, para uma atuação de controle, né? Mas quem toma a decisão não tem esse tipo de incentivo. E mais, a legislação também não ajuda no incentivo para a visão criativa, inovadora. A doutora Clara estava dizendo isso. Olha, e aí, como é que a gente se faz num ambiente de incerteza, de insegurança? De não existência de um precedente válido que permita uma composição mais segura. Como é que a gente faz? A gente não tem esses incentivos, né? O servidor público, ele não tem a possibilidade, capacidade, instrução por trás disso que garanta essa visão inovadora, né? E aí a gente cai no quê? No fenômeno do apagão das canetas, né? Será que o fenômeno é por corrupção ou covardia? A tomada de decisão, ela vem mais por corrupção ou mais por covardia? Eu diria que a corrupção ela faz parte do pacote. Aí entra o paradoxo, né? O órgão de controle está lá para isso, para prevenir isso. Mas a covardia vem a reboque. O órgão de controle, o incentivo distorcido do órgão de controle traz o fenômeno da covardia, ele aparece com muita força. E aí a gente tem vários outros entraves, né, na covardia. Será que a falta de uma análise crítica e valorativa sobre a política pública, sobre as funções de utilidade das políticas públicas, né, e de novo, sobre uma visão, né, de análise econômica do direito, será que elas são bem vistas pelo gestor público? Será que ele tem uma visão de consequência dessa política pública? Será que ele olha e vê assim, olha, essa política pública está errada, né? Tem uma falha ali. Por causa dessa falha, eu tenho uma LINDB hoje que me garante fazer uma revisão desse ato. Será que ele vê isso? Será que ele percebe que uma falha de governo gera custos de oportunidade para a União? A gente fez um acordo aqui com o Campo de Marte, né? Eu vou falar um pouquinho no final, em que as partes olharam isso, sim, né? E a gente induziu também. E aí a gente corrigiu uma política pública deficiente, mas não é padrão, né? E aí os custos esperados de um conflito judicial, será que as partes olham isso? Põe na ponta do lápis, quanto custa litigar, né? Quais são os custos que acontecem numa negociação, né? Quantos colegas você vai alocar, né, como disse a doutora Clara, para fazer a negociação e vai tirar, né, do processo? Será que isso compensa? Então, assim, a análise econômica ela tem uma visão de análise econômica clássica. A econômica clássica traz uma visão entre racionalidade e escassez, né? Como é que você lida com a escassez? Como é que você induz as partes a um comportamento de maximizar os resultados e reduzir custos? Tudo isso com base, claro, em autores de renome, como Posner, Chavel, Kutter e Ullin, né? A gente pode utilizar essas lógicas, né, da análise econômica para avaliar, fazer uma análise crítica e valorativa da política pública. Outra coisa que a gente percebe entre os agentes públicos, dificuldade de analisar riscos sobre o conflito, né? Qual é o meu juízo de probabilidade sobre ganhos e perdas no processo? Aquilo que a, né, Clara também mencionou. E o TCU induz essa conduta com um acórdão um número bem significativo, é 1, 2, 3, 4 de 2004. Ele coloca lá qual é a perspectiva, a melhor perspectiva de êxito, a pior, qual é a probabilidade do pior, o melhor cenário acontecer e qual é a vantagem, que é a análise de Masa, né?
A MASA é mais interessante ou é o acordo? Mas isso não é uma praxe entre os agentes públicos. Eles têm muita dificuldade de analisar esses riscos, de se comportar, né, com esses padrões, né? A gente tem que induzir isso, né? A gente tem que perceber, usando um pouco de... Aí tem outro autor da análise econômica, o Bernoulli, que fala sobre isso, e que aponta como que se trabalha em ambiente de propensão ao risco, neutralidade ao risco, avenção ao risco, e trabalhar com incertezas. Tem sim, a gente tem ciência para fazer isso. Mas sim, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é a falta de precedentes jurisprudenciais firmes e seguros. Quem é juiz sabe do que eu estou falando, né? Os precedentes mudam toda hora, né? O Supremo e o STJ modificam, o Supremo especialmente, ele muda toda hora a sua linha de precedentes, e aí gera insegurança. A gente não tem sistema de precedentes adequado. Portanto, é difícil nesse cenário a gente entender que o homem econômico, que é assim que a análise econômica chama, né, aquele que opera, né, a economia, aquele que faz trocas, como é que você exige dele uma decisão ótima, né? Aquela decisão que busca maior eficiência, a maximização dos ganhos, dos interesses e a minimização de custos. Na verdade, o que a gente tem, além disso, né, para além disso, a gente tem outros autores de microeconomia que tentam entender qual é o limite desse modelo de escolha racional. E aí vem o Richard Thaler, né, com uma teoria da bounded rationality, né, que é a racionalidade limitada. Ele parte do pressuposto que, num ambiente de trocas, de preferências individuais previsíveis, que é isso que o homem econômico, né, formulado pela economia clássica, busca nas suas trocas, né? Qual é o melhor nível de bem-estar individual ou social contra os custos que ele vai ter pelo caminho, considerando a escassez, a lógica da escassez. Então, assim, são muitos os desafios. E o Thaler diz o seguinte, olha, o homem real, ele não age como um homem econômico, isso é utopia, né? Ele é limitado tanto porque ele não conhece todos os parâmetros de uma negociação ou de um processo de trocas, ele não tem essa disposição, tem muita assimetria de informação na mesa entre as partes, né? Isso é natural, né? E, além disso, ele não tem a capacidade de tomar a melhor decisão possível e imaginável. Então, ele tem uma racionalidade limitada. Imagina o gestor público, né? Nem se fale. Além disso, aí já entrando em economia comportamental, né? O gestor público e muitos advogados públicos e privados ainda têm desconhecimento ou não têm conhecimento sobre técnicas de negociação e mediação. Por isso, tem desconforto na mesa. A doutora Clara falou aqui o tempo todo, né, que quando é parametrizado é mais fácil. E quando não é, né, precisa de técnica, precisa de ciência. A coisa não sai só pela vontade. A vontade de conciliar é mais forte? Não, precisa de técnica. E a maioria dos colegas não tem técnicas, ou boas técnicas, né? E não tem essa capacidade de cooperar. Deixar um pouquinho de lado as suas preferências, os seus interesses, e tratar a questão com cooperação. Como eu vou cooperar com o outro lado para resolver esse interesse comum? Aí nós passamos para uma falta de conhecimento aprofundado do conflito, as pessoas não dedicam tempo e esforço especial à solução do conflito, usam muito o sistema 1 do cérebro, eles não usam o sistema 2, e usam atalhos cognitivos. Decidem com base em viés heurísticas comportamentais, ou por emoções, ou por conhecimento que estava disponível na mesa, em algum cenário, decidem com base em questões não pensadas, não trabalhadas com o racional do sistema 2. Bom, visão da CECAF é que um novo microsistema de meios consensuais veio para trazer ótimos incentivos, né? Ferramental é importante a capacitação, a atividade é técnica, a negociação exige conhecimento técnico,
A presença do advogado na mesa é padrão de segurança jurídica, para nós é importante, né? E a gente trabalha com estímulo à atuação estratégica. O advogado não vai buscar só a melhor solução por via judicial ou por via de conciliação, ele vai buscar a que melhor se adequa ao caso concreto e às suas estratégias. Por isso a gente pensa no sistema multiportas como um equilíbrio no uso desses sistemas. Não é acabar com a modelagem judicial, não. Você tem que ter estratégia, né? E isso tem que ser desenvolvido. Na SECAF, como é que a gente funciona? A gente trabalha sempre com um requerimento formal, a mediação requer partes legítimas, a gente precisa dessa representatividade, precisa de informações, a gente precisa nivelar, tirar a simetria de informações da mesa, por isso a gente precisa de decisão informada, a gente precisa de alguns documentos informativos, não é prova, gente. Mediação não trabalha com prova, trabalha com informação. E a informação pode ser buscada com oralidade. O mediador, ele começa, os perfis que a gente exige, né? Perfil de liderança. Agrega isso à atividade técnica. A gente trabalha com planejamento estratégico, né? A gente usa muito DSD lá para poder modelar, porque são conflitos complexos, né? E conflito complexo requer uma montagem de um quebra-cabeça. Como você chama as partes, quem vem primeiro, como é que você trabalha o framing de abordagem, como é que você induz um comportamento, né? Usa muito a oralidade, informalidade. Brainstorming de interesses, sim, é importante. A gente precisa pensar as opções, e aí modelagem, as técnicas de Harvard, né, ajudam isso, o POM, né? O modelo instituído lá pelo William Ury, pelo Patton, então são importantíssimos, né? Comunicação é essencial, tá? Comunicação não violenta, não tem como a gente trabalhar com negociador agressivo. Se é agressivo, você também tem que ser agressivo e tem que tentar trazer ele para um padrão de cooperação. Então, tudo isso envolve técnica, né? E a gente trabalha, assim, no final, com a preocupação com a accountability, até porque todo acordo feito pela administração precisa estar bem resguardado e bem documentado, precisa ser seguro. Para solicitar uma mediação, a gente tem uma página, na própria página da AGU, você tem lá um mecanismo de solicitação de mediação, tem lá, né, o passo a passo, como é que você realiza o serviço, como você, o modelinho de requerimento para quem tem dificuldade, né, como protocolar esse modelinho de requerimento, temos um balcão virtual, né, para tirar dúvidas, e aí você tem, sim, um mediador à sua disposição, altamente capacitado. A gente acabou de fazer, né, um programa de capacitação na AGU, fizemos 3 cursos, um curso de análise econômica, economia, psicologia e negociação, de negociação propriamente dita com a professora Alessandra Mourão, excelente, recomendo, e estamos fechando agora um de comunicação não violenta, de escutatória e storytelling. Tudo isso para que esses colegas que atuam no consultivo da União, não estou falando só de mediador, não, tá? Nós estamos capacitando os colegas das consultorias dos ministérios para atuarem bem dentro da SECAF, tirar aqueles vieses lá de medo. Então, a gente está fornecendo um curso para 50 pessoas, curso não, um programa, como eu disse, né? São as mesmas pessoas fazendo os mesmos, né, os 3 cursos, para que eles tenham capacidade plena. E aí a vocação da SECAF, nós temos casos muito significativos e emblemáticos que têm sido resolvidos na SECAF, tanto envolvendo a administração pública com a administração pública, federal, conflito federativo, né? A gente resolveu a questão lá da crise fundiária no DF, né? O DF tinha uma dificuldade muito grande com o território, né? O DF foi constituído, mas não tinha território, né? 50 anos de conflito com a Terra Cap e com o DF, nós conseguimos equacionar isso, né, com um acordo, restauramos, tinham trocas na mesa, claro, trade-offs com dividendos que a União não recebia da Terra Cap, que foram equacionados, mas a gente deu uma solução e deu um encaminhamento. Campo de Marte, como eu mencionei aqui, né, foi resolvido aqui em São Paulo, um conflito de 90 anos, gente. 60 anos de judiciário, sem solução. A gente resolveu em 1 ano, menos de 1 ano. Não é isso, doutor? Sim. Envolvia um esbulho da União, a Revolução de 1930, olha que legal, nem a aeronáutica existia, ela foi ser criada em 56, mas o problema era de aviação, né? Então, na época era o Exército que fazia a aviação.
E houve a Revolução, né, houve uma invasão no Campo de Marte, o Campo de Marte foi tomado em 90 anos, tentaram negociações, o Judiciário se pronunciou finalmente no STJ e criou um parâmetro. O parâmetro que estava tendente à consolidação era a União esbulhou. Né? O município era o dono e assim deveria ser equacionado. Só que estava no Supremo há 90 anos e ficaria talvez mais uns 20 ou 30 até que a liquidação acontecesse e o problema se desenrolasse. A gente conseguiu resolver isso muito rapidamente com uma troca. A troca foi, o município tinha uma dívida com a União, a dívida financeira, né, um contrato de financiamento de sua dívida, e ele pagou com esse crédito. Esse crédito, no final das contas, o acordo saiu por 23 bilhões de reais. Mas o crédito poderia ser de 100, 150, dependendo de como fosse avaliado esse terreno. O terreno saiu, no final, por R$ 1.500 o metro quadrado. Para São Paulo é real? Provavelmente não. Mas o município entendeu que aquela troca era interessante porque gerava liberação do seu orçamento. E 3 bilhões de reais anuais foram liberados por 30 anos. E com isso, lembra do que eu falei do custo das externalidades, os custos indiretos, o custo de oportunidade? Ele está usando hoje com outras políticas públicas, e não pagamento de dívida com a União. Né? Trouxe um caso interessante para vocês conhecerem, que é dos Axaninca, uma questão indígena, que foi equacionada também, problemas entre madeireiros e indígenas. Foi muito interessante conhecer a história dos Axaninca. Os Axaninca são uma aldeia indígena, ou seja, eles são uma comunidade indígena muito hierarquizada e muito organizada. Então, foi muito interessante essa solução. A gente aconteceu na pandemia, a gente foi lá assinar o acordo lá no gabinete do Procurador-Geral da República. O advogado dos Axanin, que é aquele que está atrás de cinza, né? Ele começou me xingando, né? Dizendo que eu era eu estava atrapalhando a estratégia dele. No final, ele estava me chamando de professor, ficamos muito amigos, né? Mas muito interessante como é que foram as regras de cooperação que a gente foi construindo. Para finalizar, né, a gente fechou um acordo muito interessante recentemente, né, que resolve um problema do sistema financeiro de habitação, né, que é o FCVS. A União não conseguia resolver esse problema há mais de 25 anos, tem uma lei que se esgota em 2026 agora, e se a União não pagasse, ela dobraria a conta, né? A conta hoje era de 115 bilhões de reais, se não resolvesse, viraria 250. Né? Então, e faltava padrão de cooperação entre os agentes públicos. Caixa Econômica, Ministério da Fazenda, Controladoria Geral da União, PGFN, e a gente conseguiu induzir um padrão, criamos a interpretação e teoricamente, criamos um caminho para a salvação. Né? Vamos ver, eu pedi ao Tribunal de Contas para manter a avaliação dessa política pública até 26 para a gente resolver. Bom, para finalizar, né, esses resultados importantes têm trazido uma boa repercussão para a Câmara, né? O Valor Econômico tem buscado, né, a Câmara para entender os padrões de solução, né, fez matérias sobre a Câmara, mas traz preocupações também, porque o nível de responsabilidade só aumenta, né, e aí a gente está enfrentando questões muito importantes no cenário nacional, né, como a questão do Foz do Rio Amazonas, né, um problema entre a Petrobras, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, né? Estamos com um caso Varig Aéreos, que também é outra coisa que se arrasta há 30 anos, né? Que envolve 20 mil velhinhos, aposentados e não aposentados da Varig. Então, assim, nós temos casos muito emblemáticos que estamos trabalhando hoje. Eu espero que a gente tenha muito sucesso, né, nessas soluções. Mas era isso que eu queria dar um recado para vocês. Obrigado e desculpa pelo tempo. Doutor José Roberto, parabéns aí pela sua atuação e pelo trabalho da Câmara. Ficou evidente aí o benefício que o senhor tem feito aí com a sua equipe, a sociedade. Agora vamos passar, então, ao doutor Leonardo, que vai tratar de um tema também muito delicado, né? Falar em seguridade, previdência, INSS, é um tema que mexe com verba alimentar, com nossos trabalhadores e com as parcerias do INSS, então estamos aí curiosos de ouvir o trabalho do senhor nesse campo. Muito obrigada, doutor Leonardo.
Eu que agradeço, doutora Luciana. Quero falar, antes de tudo, que é uma honra estar aqui compondo esse primeiro painel, num congresso tão relevante como esse, junto com colegas tão proeminentes na carreira, né? Então, é uma honra estar falando sobre conciliação. Mas hoje que a gente não fala só sobre conciliação, mas muito mais de redução de litigiosidade dentro do INSS. E o doutor José Alberto estava falando, eu estava pensando, tudo que ele estava falando ali tem aplicação, tem caso concreto do INSS para a gente falar, né? Então, quando o doutor estava falando dos incentivos distorcidos, o TCU tem um acórdão, quando a Procuradoria-Geral Federal começou a fazer os acordos do INSS, isso 2007, 2008, a gente teve os procuradores de ponta compraram uma ideia. Né? Então, a gente começou a ter um boom de acordos que nunca existiu. Isso antes de estar estruturado, de ter a segurança que a doutora Clara estava falando. E aí o TCU publicou um acórdão em que ele mandou que a gente abrisse processo administrativo para averiguar centenas de acordos que tinham sido feitos. Eu tenho colegas que tiveram que responder processos administrativos para justificar por que fez acordo em rural, se o suposto segurado especial, tinha uma Kombi velha, e aí a gente abriu o processo judicial, tinha a foto da Kombi, tinha virado o galinheiro do cara. Né? Então, eles tinham acesso a sistemas que nós, na Procuradoria, não tínhamos na época. E isso foi gerou um impacto, principalmente na terceira região, que o maior impacto foi na terceira região, que a gente teve uma década de retrocesso em tudo que a gente estava conquistando. Então, esse acórdão, salvo engano, foi 2012, 2013, né? E aí a gente teve um programa que os procuradores fizeram, que foi do Acordo Zero. Nós não vamos mais fazer acordo, porque a gente não tem segurança jurídica nenhuma. E a gente, como gestor, hoje como gestor, na época como procurador de ponta, como que a gente pode fazer para quebrar isso? Porque eu sempre acreditei em redução de demandas, eu sempre acredito até hoje em redução de litigiosidade, e o mais problemático de tudo é o nosso cliente, né? Porque a doutora Clara estava falando a doutora Luciana no começo falou da importância de evitar um litígio, né? Mas como é que eu vou evitar o litígio se meu cliente é o INSS, né? Então, fica muito complicado, né? A gente teve uma alteração, só para exemplificar, a Lei Orgânica de Assistência Social, que permite a flexibilização do requisito econômico para até meio salário mínimo. Então, a gente está falando que a miserabilidade não precisa ser tão miserabilidade assim, a gente pode falar de flexibilizar o requisito econômico para meio salário mínimo e traz requisitos objetivos para isso, só que isso pende de regulamentação e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022. Né? E a regulamentação está pronta. Então, como que a gente pode falar de prevenção de litígios se o nosso cliente multiplica litígios para a gente? E aí a gente entra na sistemática, na problemática que eu queria trazer para vocês, né? O CNJ, ele criou o painel dos grandes litigantes, e isso é interessante a gente olhar os dados do INSS como grande litigante. O doutor José Roberto, salvo engano, que estava falando que existem 81 milhões de processos pendentes, 4% é do INSS. 3.359.675 processos pendentes em maio de 2023 do INSS. Né? A gente pensa que de 2023 para comparativo com 2022, a gente teve um acréscimo de 10% de novos casos. Né? Então, a gente está verificando cada vez mais uma multiplicidade de casos novos do INSS, e que realmente apontam a gente cada vez mais como o maior litigante. E o nosso cliente não ajuda. Se eu pegar os dados da transparência previdenciária, que é uma publicação mensal que o INSS faz, essa é de setembro, administrativamente nós estamos indeferindo 45% dos requerimentos. Isso melhorou.
tá? Porque agora a gente tem a concessão de benefício por incapacidade com base em atestado médico, né? O AtestMed, ele está permitindo, ele fez com que o nosso índice de indeferimento caísse, né? Então agora a gente só está indeferindo 45% dos requerimentos administrativos novos, tá? Esses são dos novos, porque a gente ainda tem a reavaliação, tem a revisão bianual do BPC-LOAS, né? Então, a gente tem aí 45% de indeferimento em média, e se a gente vê o estoque, a gente tem hoje 1.600.000 processos administrativos pendentes de análise no INSS. Ou seja, vão ser mais de 730.000 indeferimentos, a gente aplicando os 45.000 processos. Então, assim, a médio prazo, a gente vai bater 4 milhões de processos pendentes fácil, fácil, né? Então, essa é a parte da nossa problemática. Aí, olhando justiça em números, e a gente vem dos índices e os painéis do Justiça em Números, publicação 2023, a gente vê que terceira região, infelizmente, é a que tem um menor índice de conciliação. Isso que eu falo que é e melhorou, tá? Melhorou. A gente aqui está com 6%, salvo engano, a gente estava em 2022 com 4%. Isso melhorou bastante, mas esse é o impacto nocivo daquele acórdão do TCU. A gente teve uma década de retrocesso de acordos na terceira região por conta dessa... Opa, vocês vão ver que eu sou extremamente desastrado. Eu vou derrubar tudo, mas isso sou eu sendo eu. Mas... Oi? Não, tá propositalmente sem água no copo, né? Mas esse é a ideia do que o doutor estava falando dos incentivos distorcidos, né? Então, esse é um impacto de um acórdão que ele fez na nossa realidade terceira região, né? E aí a gente soma que a terceira região também é a região que a gente tem a maior duração de um processo judicial. Esse dado aqui é o tempo médio até a sentença no primeiro grau, né? Então, a gente está com mais de 4 anos para o processo ser sentenciado no primeiro grau. A gente tem que pensar que mas a mitigação da competência delegada teve um impacto gigantesco na Justiça Federal, ainda mais no interior, né? Eu estou em Taubaté, né? Eu estou lotado em Taubaté. A gente vê que na terceira região são poucas as varas estaduais que ainda mantiveram competência delegada. Na minha região, que é Vale do Paraíba e Litoral Norte, a gente tem uma única comarca que manteve competência delegada. Todos esses processos migraram para os juizados especiais do interior, sem vir a estrutura para isso, né? Então, a gente tem Juizado Especial Federal, que está marcando a audiência de instrução e julgamento para final de 2025. Isso é uma realidade do que a gente está vendo no interior. Sorocaba está numa situação calamitosa, né? Então, a gente está vendo isso, e nós, como operadores do sistema, a gente não pode ficar passivo e aceitar. Eu acho que a gente tinha que assumir isso, né? Só para fazer um spoilerzinho, a mudança já está em curso e o próprio painel de grandes litigantes do CNJ mostra isso, né? Então, apesar do aumento de 10% dos novos casos, a gente vê que, em número absoluto, isso só aumentou 0,9% no que a gente tinha, porque a gente está conseguindo, no Brasil, diminuir esse número de processos que estavam acumulados. Isso por conta das iniciativas que estão sendo tomadas dentro da PGF para a gente fazer o tratamento desses processos previdenciários, porque processo previdenciário, grande maioria, é contencioso de massa, né? Então, a gente está falando aí de 3 milhões de processos que a gente consegue fazer um tratamento de massa deles. E como que a gente vai fazer a gestão disso? No âmbito da terceira região, a gente tomou algumas decisões, né? A Procuradora Regional Federal, a nossa anterior e atual, né? Tanto a doutora Angélica quanto a doutora Daniele Prézia, elas tomaram certas decisões, e uma das primeiras foi a criação
no ano passado, do que a gente chamou de subnúcleo de conciliação, né? Eu fui convidado para ser gestor do subnúcleo de conciliação em março de 2022. A gente brincava que falava assim, o subtreco do subtroço. Éramos nós, né? Então a gente falava que a gente era o subtreco do subtroço, que a gente fazia conciliação e começamos com conciliação só de LOAS. Começamos com conciliação de LOAS, e aí a gente começou, e isso aí foi um apanhado da nossa evolução ao longo do tempo no subnúcleo de conciliação. A gente pensou numa forma de trazer mais eficiência para o trabalho com poucos procuradores atuantes, né? Então, começamos com 3 procuradores fazendo todos os processos de análise de laudo de LOAS da terceira região, né? Então, todos os laudos de LOAS que vinham contrários ao INSS, a gente, uma equipe de 3 procuradores, matava os processos. Então, ou a gente fazia proposta de acordo, ou a gente impugnava fundamentadamente o porquê, trazendo o motivo para isso, ou então a gente falava, o perito não dá, porque o perito não sabe distinguir incapacidade e deficiência. Então, se a gente está falando de LOAS de deficiência, o mínimo é que o perito seja expert, né? Então, a gente começou a fazer uma análise diferenciada, né? A gente começou a analisar, que mais que a gente pode fazer nesse grupo de conciliação? A gente começou a ver quais eram as maiores demandas de indeferimento administrativo que eram passíveis de acordo. Então, pensão por morte. O grande motivo de indeferimento do benefício pensão por morte é o não reconhecimento administrativo de qualidade de companheiro em união estável. Só que a gente teve uma mudança normativa. O INSS hoje exige 2 documentos. Só que o servidor pegava 2 documentos e, por conta daquele medo que o TCU causa, a covardia que é implantada no servidor, porque a gente fala, se você conceder, você vai sofrer processo administrativo, e eles têm isso incutido, porque eles já sofreram processo administrativo, eles acabam indeferindo, né? Então, a gente fala assim, procurador federal é carreira para quem tem coragem, né? Então, a doutora Ingrid, que saiu da defensoria e veio para a procuradoria, porque é uma pessoa corajosa, né? A gente tem que ter coragem para tomar essas decisões. E aí a gente começou a fazer, então vamos trazer esse processo, essa análise para a gente. Da mesma maneira com rural. Rural, hoje, o INSS fala que um documento pode servir para comprovar até 7 anos e meio de atividade como segurado especial. Por que eu vou exigir um documento por ano se eu não tiver nada em sentido contrário no CNIS, né? Se eu não tiver nenhum indício nos nossos sistemas, e hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a sistemas que permitem que a gente veja tamanho de terra, registro de sócio como em CNPJ, e de veículo. Se a gente tem acesso hoje a esses sistemas, por que a gente vai exigir um documento por ano? Então, a gente começou a mudar a forma de olhar para o processo, trazendo mais efetividade e eficiência para o processo. Vamos nos manifestar numa única vez. No caso de pensão por morte e rural, na contestação. E aí a contestação vai sair ou uma contestação por pós-acordo, ou uma contestação específica dizendo o porquê que ele tem que ser julgado improcedente, e não adianta fazer prova testemunhal e nada que o valha, porque eu tenho prova em sentido contrário, ou então, o advogado não instruiu, eu preciso que ele instrua, né? Isso tanto para rural quanto pensão por morte, e a gente mostra um pouco dos números do subnúcleo de conciliação, e a gente vê o crescimento, tanto em LOAS quanto pensão, quanto em rural, lembrando que a criação em 2022 foi gradativa, né? Então, pensão por morte, a gente começou só com Sorocaba, Jundiaí, e eu não lembro outra cidade, Jundiaí, Sorocaba e Campinas. E aí depois a gente foi para São Paulo e tudo mais, isso ao longo do ano passado, e a gente vê que os números passaram assim de menos de 2.000 propostas de acordo em 2021, sem a criação do subnúcleo de conciliação, para quase 10.000 propostas em 2023, até 8 de setembro de 2023, né? Então, isso foi uma mudança de paradigma para a gente falar assim, olha, vamos olhar para o processo previdenciário pensando que existe uma pessoa do outro lado. Então, os procuradores que vieram procuradores com perfil para olhar isso,
né? E com coragem, né? Então, pré-requisito, pré-requisito. E eu falo, até 8 de setembro de 2023. Porque a PGF, em setembro desse ano, ela resolveu padronizar todo o previdenciário do Brasil inteiro. Então, hoje, as 6 regiões do Brasil, eles têm a mesma estrutura de previdenciário. Então, são 5 equipes de matéria previdenciária desterritorializadas nas 6 regiões, né? E aí, a gente tem uma equipe de benefício urbano e uma equipe de benefício rural e assistencial. Então, o núcleo de conciliação que fazia os dois, ela acabou se cindindo, né? Então, eu acabei deixei de ser gestor do Subtreco do Subtroço, e hoje eu sou o gestor da equipe da terceira região responsável pelos processos de segurado especial e assistência social. E o bom é que a gente entra lá e a gente leva toda a loucura junto, né? Então, já que vamos fazer isso, vamos pensar um pouquinho, já que a gente faz da citação até a sentença, vamos pensar em um outro projeto que já estava sendo implantado lá com base no que a gente estava plantando no núcleo de conciliação, que é o gerenciamento de sentenças. Isso aqui é rapidinho, só para mostrar para vocês o que a gente estava fazendo na citação. Esse é um caso concreto, de pensão por morte, ajuizado em 7 de fevereiro de 2023, contestação apresentada em 11 de março de 2023, sentença homologatória do acordo 31 de março de 2023. É isso que a gente estava conseguindo resolver. Então, aqueles 4 anos e pouco para a sentença, a gente estava resolvendo em 2 meses com sentença homologatória, né? Bom, mas aí, redução de litigiosidade. Já havia uma equipe fazendo gerenciamento de sentenças. Quando a gente virou equipe de segurados especiais, assistência social, a gente trouxe essa equipe, sentou, padronizou, e aí em 20 dias de atuação, nós recebemos 830 sentenças desfavoráveis sobre matéria rural e assistência social, e a gente não interpôs recurso em 74%. Né? Doutora Clara falou que a gente tem que justificar o acordo e não a interposição também, muito mais do que a contestação e a interposição do recurso. Eu faço parte de um outro projeto de sustentação oral nas turmas recursais, e o que a gente fica reparando é que o INSS acaba perdendo credibilidade com esses recursos que a gente interpõe. Por conta disso, a gente assistia julgamento, a gente assiste julgamentos nas turmas recursais, e muitos recursos do INSS são de plano nem conhecidos, porque recurso chapado, padrão, que nem ataca a sentença. Porque para o procurador é mais fácil atravessar uma chapa do que você justificar a não interposição de recurso. A PGF, graças a Deus, está evoluindo de maneira muito rápida nisso, né? Então, a dispensa de recurso, a justificativa da dispensa de recurso, a nota de justificativa de dispensa de recurso, no GEF é dispensada. A gente, no GEF, no âmbito dos ditados especiais federais, que em CEAS 90% da nossa demanda, a gente não precisa juntar o despacho. A gente justifica o motivo, mas a gente não precisa juntar o despacho. Isso traz mais segurança para o procurador também, né? Mas isso em 20 dias de atuação, a gente conseguiu deixar de recorrer em 3/4 de todas as sentenças desfavoráveis do INSS. Né? Redução de litigiosidade também faz parte dessa ideia que a gente tem de resolução breve dos conflitos, né? Só que assim, quando a gente fala de conciliação, você sabe que a gente resolve sempre querer criar, inovar e vamos conciliar. Vamos conciliar em matéria processual também, né? Por que não? Porque qual que é o maior problema em pensão por morte e em rural? É aguardar a audiência de instrução e julgamento. Então, tinha um projeto piloto na primeira região, daquilo que a gente chama de instrução concentrada, que nada mais é da gente oferecer um negócio jurídico processual através da mitigação da produção probatória.
Então, ao invés de a gente realizar audiência de instrução e julgamento, a gente dá a possibilidade do advogado privado colher os depoimentos, tanto pessoal quanto das testemunhas, e juntar os depoimentos gravados na petição inicial ou em uma petição em que ele adere à nossa proposta de negócio jurídico processual. A gente implantou na terceira região, conversando com a doutora Fernanda do Clispe, daqui de São Paulo, né? Ela chegou e falou assim, ela resolveu fazer a reunião, ó, o alarme dos 20 minutos, tá vendo? Ó? Tá vendo? Então eu coloquei aqui para ficar mais fácil, para não ver o vermelhinho. Mas tô acabando. Doutora Fernanda do Clispe chamou a gente para uma reunião e foi oferecer, olha, a gente ouviu dizer isso, o que vocês acham? Aí eu falei assim, doutora, a gente está procurando algum lugar para fazer isso, né? Confesso, porque a gente aqui na terceira região, a gente é louco para esses projetos, podemos? Aí nós elencamos, escolhemos Jales e Registros, 2 juizados que são eminentemente rurais, para a criação desse projeto piloto, através dos depoimentos gravados pelo advogado, dispensa de audiência, e aí a contestação, ou a gente faz uma contestação específica pela improcedência, ou com proposta de acordo, e aí não tem mais nada para produzir. Ah, mas e a impugnação da testemunha? Então, isso eu posso fazer. Se a testemunha vier trazer um fato e ela morava em outro estado na época do fato que ela está fazendo, é o tipo de impugnação que eu fazia em audiência. Eu posso fazer por escrito, porque eu pego no quinis, vejo onde o cara morava e junto no processo. Aí ele responde por falso testemunho depois. Por quê? Porque ele faz o compromisso também. Ele está compromissado ali e ele presta o compromisso quando começo da gravação do depoimento. Né? Então, a gente fez esse projeto piloto em Jales e Registro em matéria rural. O projeto piloto foi um sucesso, mais da metade das citações a gente ofereceu para o pós-de-acordo. E aí foi tão bom que a gente resolveu criar um projeto piloto também em pensão por morte para comprovação de relação de companheirismo, união estável. Esse projeto piloto entrou, começou tem 1 mês e meio, quando a gente rachou a equipe de conciliação, né, foi quando começou a instrução concentrada em pensão por morte, escolhemos 3 juizados também com o piloto, São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Ourinhos para fazer isso. Então, a gente ainda está na fase de colheita dos primeiros resultados, mas o de rural foi um sucesso e hoje a gente está no ponto de discutir o ato que vai ampliar o projeto de instrução concentrada em rural para todos os juizados especiais da terceira região. Né? Então, que a gente vai possibilitar isso em todos os processos da terceira região. Né? E aí, o último ponto é assim, tá, mas eu estou resolvendo processos novos, tá bom. Eu estou resolvendo também, e os processos antigos? Né? Aqueles processos que não passaram pelo núcleo de conciliação ou que não tinham produção suficiente numa análise de um colega, porque a gente também tem colegas na carreira que, infelizmente, não tem o perfil que a gente tem de conciliatório. Então, a gente sentou com a OAB de São Paulo, a Comissão de Direito Previdenciário, e falamos assim, o Poder Judiciário está sobrecarregado, porque a advocacia não pode adquirir um papel aqui de também colaborar com isso. E nós criamos um projeto piloto de mutirão previdenciário e pegaram assim, ó, pré-requisito para inscrição, ação ajuizada, que tem audiência de instrução e julgamento marcada para depois de 1º de julho de 2024, né? E abrimos, assim, 200 processos possíveis para analisar. Os advogados, no primeiro momento, não acreditaram muito no projeto. Ah, não, será que vai? Será que não vai? Fato é que daqueles que se inscreveram, a gente ofereceu proposta de acordo em mais de 70% dos processos. A gente fez a análise administrativa e tinha processo com audiência marcado para setembro de 2025, que a proposta de acordo foi homologada no começo de setembro desse ano. Então, a gente, só de pensar de custo, são 2 anos sem pagar juros e correção monetária. Propostas de rural todas líquidas, né? Então, também tem essa, a gente acaba matando o processo de cumprimento de sentença. Então, esse é um pouquinho sobre o que a gente está fazendo hoje de conciliação
em matéria previdenciária, tá? Então, eu queria novamente agradecer a Fiesp, a Escola da AGU, doutora Rita, pela oportunidade de estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre a conciliação do que a gente está fazendo na terceira região. Obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. Apesar do retrocesso do acórdão do TCU, que o senhor nos contou, a gente viu que o senhor está tirando leite de pedra ali, né? Com a sua equipe aí, parabéns, porque realmente é um tema que, por si só, tem que ser acelerado, né? A sociedade precisa disso, que são verbas alimentícias, são pensão por morte, são temas tão delicados, e talvez mais do que uma transação tributária, ele tem que ser mais ágil, e acho que vocês estão fazendo um bom trabalho. Só de esse projeto de dispensar audiência aí já me brilhou os olhos, parabéns. Agora, o doutor Luiz Carlos, ele tem um grande desafio, porque além de nos completar aqui com a sua visão como coordenador da consultoria jurídica, e os três aqui trouxeram olhares diferentes sobre a mediação, a gente tem o desafio de terminar esse painel com 1 hora de atraso. Então, antes terminaríamos às 11h, a gente tem que terminar até meio-dia. Então, conto com a sua ajuda. Obrigada, por favor. Bom dia, vou ficar atento aqui ao poder de síntese, né? Para respeitar, e missão dada tem que ser missão cumprida, né? Então, já aproveito e cumprimento na pessoa da doutora Luciana, todos os meus parceiros de mesa, posso dizer assim, né? E também agradeço muito a oportunidade conferida e a confiança conferida pela doutora Rita no convite e pelo consultor-geral da União, doutor Adriano Dantas, que pediu para eu reforçar o papel das consultorias jurídicas da União nos estados, no mistério de atuar em prol da consensualidade, adotando técnicas de conciliação, mediação. Então, nessa linha, eu começo colocando a formação e a capilaridade da Consultoria Geral da União. Quando se definiu a atuação consultiva da Advocacia Geral da União, numa evolução por meio de equipes nacionais, as consultorias jurídicas da União especializadas virtuais, se tomou uma decisão, isso em 2020, se tomou uma decisão que foi de manter as consultorias jurídicas da União nos estados, com uma equipe mais enxuta, já que os advogados da União foram, por um processo de movimentação, passaram a integrar as equipes nacionais para aperfeiçoar uma atuação especializada em âmbito nacional, mas manteve as consultorias jurídicas da União nos estados. E qual a função de manter as consultorias jurídicas da União nos estados? É de estar mais próximo do gestor local e exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico diretamente com as autoridades que representam os órgãos e os órgãos nos estados. Mas uma atuação conjunta com as câmaras locais de conciliação, que foram instituídas e iniciaram suas atividades em 2012 e que integram a estrutura das consultorias jurídicas da União nos estados, sob gestão da Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Federal. Essa atuação tem como norte. O norte é buscar a consensualidade, evitar o litígio judicial sempre que possível e adotar a conciliação e a mediação. Como fazer isso em todos os estados da federação? E aí esse slide é para reforçar mesmo a capilaridade da Consultoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. Pois bem, uma das missões é a equipe que atua na consultoria jurídica da União nos estados, ela deve estar presente nos órgãos com sede naquele estado da federação. Mas não só para receber demandas, tem que estar presente visitando,
marcando reuniões no órgão assessorado, estando aberto e à disposição para, com celeridade, marcar as reuniões que os órgãos nos solicitam para solução de demandas jurídicas. E, ao estar presente com os órgãos assessorados, e aí a Consultoria Geral da União produziu 2 cartilhas de serviços, e essas cartilhas de serviços, elas detalham tudo o que a Consultoria Geral da União, o que a Advocacia Geral da União pode oferecer, apresentar para uma autoridade que tem o ônus e o dever de gerir, e aí eu ouvi uma expressão que me chamou a atenção, o apagão das canetas. É função da Advocacia Geral da União dar segurança para o gestor para bem decidir e não ter receio de decidir de acordo com a Constituição Federal, com a legislação, e com os pareceres, orientações e diretrizes da Advocacia Geral da União. Essa função ela é exercida juntamente com os gestores nos estados, em Brasília também nas consultorias jurídicas junto aos ministérios, mas nos estados a função é das consultorias jurídicas da União nos estados. E detalhe, esta carta de serviço não é entregue só para os representantes dos órgãos da administração pública federal direta, órgãos militares, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, superintendente da Polícia Federal e outras dezenas e dezenas de órgãos. Também é entregue em uma versão produzida pela Consultoria Geral da União para os representantes de órgãos do Poder Judiciário. E aí nós ouvimos muito em redução de litigiosidade. Na minha experiência na Consultoria Geral da União, diversas vezes eu me deparei com consultas aflitivas de dirigentes de órgãos do Poder Judiciário que, para solucionar os seus problemas administrativos, e nesse sentido o magistrado é um gestor administrativo, ele procura a Advocacia Geral da União, indagando para solucionar a melhor medida, a AGU entrar com uma medida judicial, conseguir uma cautelar, entrar com uma ordem judicial para tentar resolver esse problema. E nas nossas visitas aos membros do Poder Judiciário, nós colocamos, não, a primeira rácio, a primeira medida é tentar, dentre as possibilidades da prática de atos administrativos, estruturar um modelo de solução jurídica que não envolva ingressar com ação judicial. E, se houver conflito de interesses com empresas contratadas, por exemplo, pelos tribunais, procurar uma medida de conciliação ou mediação envolvendo as câmaras locais de conciliação. E aí, nessa linha, se chega à capilaridade buscada e almejada pela Consultoria Geral da União, e pela Advocacia Geral da União, junto a cada órgão público. Em São Paulo, e essa é a missão exercida pela Consultoria Jurídica da União do Estado de São Paulo, nós temos 77 órgãos federais no Estado de São Paulo e gestores dirigentes de órgãos que são assessorados diretamente pela Consultoria Jurídica da União. E esses 77 órgãos, eles encaminham processos de modo padronizado para emissão de pareceres jurídicos em licitações, contratos, na área de patrimônio, para as equipes nacionais especializadas. Mas quando eles têm um problema jurídico específico, eles procuram a Consultoria Jurídica da União do Estado. E é por isso que, dentro do planejamento estratégico da Consultoria Geral, não pode o advogado da União do Contencioso aguardar ser procurado. Ele tem que ter uma agenda de visitas periódicas, porque quando ele vai ao órgão, o gestor aciona suas áreas técnicas, levanta os casos imbricados e leva para aquela equipe de advogado que realizou a visita e a reunião técnica de trabalho. E com isso se atinge a meta, e aí eu atento às falas da doutora Clara, doutor Leonardo e doutor José Roberto, da dificuldade em avançar na terceira região em relação ao número de acordos. E aí, com esse papel da Consultoria Geral da União, certamente será, e já vejo isso na prática, um instrumento para facilitar que se evite o ingresso de medidas judiciais para a solução de problemas que possam ser
resolvidos no âmbito extrajudicial ou se houver um conflito de interesse mediante medidas conciliatórias e de mediação. Nos exemplos que eu usei, que eu vivenciei ao longo desse 1 ano e pouco que eu exerço essa função de consultor jurídico da União no Estado de São Paulo, eu presenciei em diversas reuniões, ela iniciar com, olha, trazemos os problemas para os senhores nos reunir conosco junto com a Procuradoria Regional da União para ingressar com medida judicial para solucionar o problema. E ao final da reunião, nem envolve a Procuradoria Regional da União. Já sai dessa reunião com uma ata de reunião, com um relato de providências a serem tomadas para solução sem necessidade do conflito judicial e de ingressar com medida judicial. Então, essa é uma diretriz que vem sendo paulatinamente, cotidianamente, internalizada nos órgãos da administração pública federal, pelas consultorias jurídicas da União nos estados. E a premissa de atuação das consultorias jurídicas, tem como mote a consensualidade e medidas de conciliação e mediação, a atuação é feita em conjunto com as câmaras locais de conciliação. Aqui eu tenho presente o doutor Mauro, que é coordenador da Câmara em São Paulo, ao lado da doutora Denise, que também já enfrentou vários desafios conosco nessa questão, e o doutor Mauro é parceiro, tanto na reunião das visitas, como nos relatos dos casos em reuniões periódicas que temos na CJU São Paulo, para identificar hipóteses em que uma mediação ou uma conciliação é um ótimo caminho a ser trilhado para solucionar o caso concreto. E aí eu quero trazer um caso, que foi a missão colocada pela doutora Rita, um caso concreto que ele simboliza e transparece como nós saímos do caminho, entre aspas, fácil da judicialização, e eu digo fácil porque em reunião técnica de trabalho, próprio colega da Consultoria Geral da União falou, doutor Luiz, eu acho melhor ajuizar uma cautelar, vai ser mais seguro para o gestor. E aí, e com isso, eu falo da mudança cultural. Eu disse que um magistrado disse que o caminho da judicialização ele era o mais apropriado, mesmo ele sofrendo com excesso de judicialização. O próprio colega do contencioso falou, talvez depositar em juízo seja a melhor alternativa. Mas, na análise do caso concreto, analisando todo o seu espectro, se verificou que havia vários mecanismos para se evitar a judicialização e ela não foi necessária. O caso foi trazido para nós pela Superintendência da Polícia Federal, foi um caso aflitivo para o gestor, e por isso foi importante esse contato sempre presente da Consultoria Geral da União com os órgãos assessorados. Eles nos procuraram, porque uma empresa contratada com mais de 400 terceirizados, com 460 postos de trabalho, em 20 unidades da Polícia Federal no estado de São Paulo inteiro, a empresa descumpriu a obrigação contratual e deixou de efetuar o pagamento das verbas salariais para os mais de 400 terceirizados. Duas situações aflitivas. Primeiro, os terceirizados fizeram um movimento de protesto na porta da Polícia Federal. É verba alimentar, garantia constitucional, direito de subsistência, tanto do terceirizado como da sua família. Segundo, a paralisação na prestação de serviço. E a Polícia Federal, primeira reação do gestor do contrato e do dirigente indicado pelo superintendente para conversar com a Consultoria Geral. Vamos entrar com a medida judicial para compelir a empresa a cumprir o contrato. E nós, nesse ponto, foi um grande parceiro meu, doutor Valério Rodrigues Dias, e doutora Luciana Terra, nós nos debruçamos no caso e nós chegamos à conclusão, não é necessário medida judicial. Fiscal do contrato, adote essas medidas. Gestor, instaura processo administrativo para aplicação de sanção, para rescisão do contrato, proceda-se às notificações com observância do devido processo legal, adota-se medida cautelar administrativa prevista na Lei de Processo Administrativo e vamos estruturar um plano de ação para resolver a emergência. Qual que é o problema dos trabalhadores? Eles não querem comparecer no posto amanhã? Eles estão fazendo um movimento de paralisação
É por uma reação contra a Polícia Federal? Não, por desespero. Vamos adotar os instrumentos legais para fazer o pagamento direto, haja visto que o contrato prevê a questão da conta vinculada. E aí se orientou o gestor. E aí, ótimo, tudo bem, mas veio o segundo problema. Doutor Luiz, são mais de 400 empregados terceirizados. Sem a colaboração da empresa, não há como resolver essa situação. Vamos partir para a medida judicial? Aí eu ouvi e fomos na Polícia Federal e fui acompanhar o doutor Mauro, e lá nós colocamos talvez uma conciliação feita no âmbito da Câmara de Conciliação em São Paulo, seja um caminho melhor e mais eficaz do que partir para a judicialização. Pois bem, mas a empresa é inadimplente, vai se aplicar sanção administrativa. Como é que a empresa vai querer colaborar? Ela não vai querer colaborar. Eu falei, sim. Sim, primeiro porque a tentativa é válida. Segundo, porque o gestor ele tem o poder de instaurar o processo e aplicar sanção e rescindir o contrato. Mas existe a dosimetria da pena. Talvez a empresa não queira uma sanção mais draconiana. E se ela colaborar no âmbito da Câmara local, quem sabe não se chega a bom desiderato, ela sofre uma pena menos gravosa, e com isso a Polícia Federal vai ter todos os instrumentos para bem fazer o pagamento direto mensal das verbas salariais. Pois bem, com o exitoso trabalho da Câmara, com as reuniões, a participação representando a Polícia Federal da doutora Tereza Vilac, se chegou a bom termo. A empresa aceitou colaborar, fez as atas, a empresa apresentou a documentação exigida e com isso chegou a bom termo, sem precisar de judicialização. E agora, já partindo para o final, voltaram com uma nova judicialização. Mas e as verbas rescisórias? As verbas rescisórias vai precisar judicializar. O sindicato está pressionando porque há verbas que a administração não reconhece e o sindicato exige. Não precisa judicializar. Foi instaurado um processo de mediação no âmbito do Ministério Público do Trabalho, do qual participa a consultoria jurídica da União, com a participação do meu colega e parceiro Luiz Palumbo Neto, e estamos conduzindo a bom termo para que se faça a mediação, e nesta parte houve uma reunião com a consultoria geral, e se diz, mas não é mais seguro para o gestor? Vamos depositar em juízo. Excelente a preocupação do colega contencioso, ele foi talhado para a briga. Mas aí qual foi a nossa ponderação? Não. No âmbito da mediação, com os cálculos sendo conferidos pela Delegacia Regional do Trabalho, e aí está o trabalho em parceria, a consultoria geral, a Delegacia Regional do Trabalho topou fazer os cálculos desses mais de 400 terceirizados, e com isso está se caminhando agora para os próximos dias, para um acordo em mediação para o pagamento das verbas salariais. E detalhe, com foco no elo mais frágil dessas relações jurídicas todas, que é o colaborador terceirizado. E agora, já vendo a placa, indo para o encerramento, eu projeto o guia de orientação para pagamento direto. Nele está indicada a legislação para a solução da questão, e mais, foi um trabalho em colaboração, e aqui na terceira região, isso é outro fator importante. Sempre que surge um problema, nós atuamos em colaboração com a Procuradoria Regional da União, com a Superintendência de Administração, com a Escola da AGU, com a Procuradoria Regional Federal, para que se encontre uma solução. Este guia foi disponibilizado para todos os órgãos da Administração Pública Federal, ele foi feito sob coordenação da doutora Tereza Vilac e mais diversos atores, e com isso, vários órgãos, Superintendência da Agricultura, diversos outros órgãos deixaram de provocar a Procuradoria Regional da União para ingressar com medida judicial, e estão partindo para soluções administrativas assessorada pela Consultoria Jurídica da União Estado de São Paulo, em parceria com a Consultoria Jurídica da União especializada virtual na área de cessão de mão de obra, a doutora Poliana, e com isso a gente tem evitado o litígio. Encerro dizendo, a Consultoria Geral da União, por meio das consultorias jurídicas da União nos estados, interligada nesse grande trabalho coletivo, integrado e participativo de todos os setores da Advocacia Geral da União,
tem o firme propósito de internalizar e dar efetividade máxima junto aos gestores ao trabalho de conciliação, mediação, com vista a prevalecer a consensualidade. Encerro agradecendo a atenção e parabenizando novamente pelo evento. Doutor Luiz Carlos, agradeço, cumpriu britanicamente aqui a nossa meta de encerrar o painel. Foi muito interessante conhecer, né, com essa capilaridade, o que é possível fazer. Então, isso, para nós, da iniciativa privada, é um grande acalento. Apesar da doutora Clara ter dito, né, como o processo tem sido moroso ao longo dos anos, nós temos aqui especialistas e, vamos dizer, sobreviventes dessa luta, né, que estão aí, cada um na sua função na administração pública, galgando passo a passo, talvez menos rápido do que gostaríamos, mas trouxeram cases, exemplos de sucesso que devem se multiplicar no INSS, na Câmara, na consultoria jurídica. Então, nós da iniciativa privada aqui, da base industrial, só podemos colaborar, sediar eventos como esse, fazer treinamentos, incentivar que a nossa Câmara participe aí de parcerias público-privadas. A nossa Câmara tem se habilitado na iniciativa pública para que a gente possa também atuar nessas discussões, mas que não leve ao contencioso, que a gente discuta isso no âmbito das soluções aqui extrajudiciais, porque os números que vocês mostraram são muito assustadores, né? Os números que foram ditos aqui da justiça em números foram ressaltados, nos causam grande tristeza. Um país litigante é um país talhado, como o senhor disse, para as discussões judiciais. Então, esperamos que tenhamos mais pessoas como os senhores dentro da administração para levar isso à frente mais rápido, com uma boa governança. Muito obrigada. Doutora Clara justificou a ausência, tem que pegar avião, né? Com esse atraso, ela não pôde esperar o encerramento. E convidamos os senhores a assistir o próximo painel. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos à mediadora deste painel, doutora Luciana Freire.